Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. Para você que está com a gente desde 2020, que ouvia lá no Spotify, ouvia o audiocast, mais de 100 entrevistas. Então corre lá, tem muita entrevista boa, antiga lá, que vale a pena. Para quem já é mais moderno, chegou no estúdio, quase 200 entrevistas no YouTube. Só que eu demoro para lançar entrevista no Spotify, eu sei que você reclama, eu sei que você xinga, só que o Spotify não monetiza a gente diferente do YouTube. Então eu demoro 6 meses para lançar no Spotify. Então essa entrevista só daqui 6 meses no Spotify. Seja assinante, ative a notificação do YouTube para você receber as novas entrevistas. E hoje um tema muito importante, vamos falar mudanças no cenário administrativo do gestor aquático, na contratação, como gerir a sua academia, o que mudou? Trouxe ele, claro, você já sabe quem é, Bruno Herbolato. Muito obrigado pela presença, Bruno. Chora audiência aí que está nos acompanhando. Obrigado, Rê, pela nossa parceria de sempre, né? Mais um ano aí chegando. E que legal poder a gente falar disso, né? Vamos falar um pouco do que está acontecendo, né? Vamos passar rapidinho por que foi 2024 com o nosso podcast Gestor à Deriva e o que está sendo 2025, né? Que está sendo muito maravilhoso, está sendo muito enriquecedor para vocês que estão aí do outro lado, ansiosos para construir, para entender o que aconteceu com esse mundo pós-pandemia ou esse mundo 2020 já, né? Já passamos do século passado, vamos fazer 25 anos. Então, vamos bater um papo aí rápido e gostoso para vocês entenderem os 3 convidados que a gente já trouxe e contribuíram muito para nós esse ano, o que vem pela frente de 2025. E contar um pouquinho da nossa história, né, Rê? Vambora, mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, que auxilia a gente a levar informações para vocês. Nosso primeiro ali é a Flote, tenho certeza que o Bruno tem muito tempo aí de bordas de piscina como professor, como gestor, trabalhou com muito material da Flote lá na borda da piscina, material resistente, durável. Você às vezes fala, mas esse material será que vale a pena? Eu falo que é um material para a vida. Tem material da Flote que eu comprei, tá até hoje utilizando em todas as aulas. Então é aquele material que você compra e tem qualidade. A gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então você, seja voluntário, leve projetos aí de prevenção aquática para a sua região. Acesse sobrasa.org, preencha o voluntariado, você vai receber um kit na sua casa com boné, camiseta, gibi, diversos materiais para você utilizar nas suas aulas de natação. Ou entre no grupo do WhatsApp da Natação Criativa que a gente te auxilia a criar atividades de prevenção aquática. A gente tem a Swim Track, seu próprio aplicativo na palma da sua mão para você ter todos os dados do seu aluno. Crie metas com ele, faça avaliações, mande vídeos. Então, motive e engaje esse aluno a retornar no dia seguinte, agregando valor para a sua aula com o seu próprio aplicativo. A plataforma Educar, lógico, com todas as nossas informações, cursos, podcasts, cursos gratuitos, cursos pagos, diversas informações ali na sua plataforma. Adiciona o curso dentro do seu login para você ter a sua maior biblioteca de cursos e se capacitar a hora que quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. E a Manta, nossa nova também patrocinadora, que é a nova metodologia. Você que precisa introduzir uma metodologia na sua academia e não sabe qual, trabalho muito bacana, principalmente com infantil, jovens, eles criam uma mandala para poder fazer toda a gamificação e engajar esse aluno, para ele retornar e motivar ele a continuar nas suas aulas. Mas vamos deixar de papo, Bruno. Eu falei que você já tem muito tempo aí como professor, como gestor. O que você vê nessa mudança do cenário desde que você começou lá atrás? Você começou lá na MGB, depois você foi para a Ecofit, agora em condomínios. Como que é essa mudança? Como você vê o perfil? O que mudou na gestão? Poxa, acho que a primeira coisa assim que vem, né, é quando o bichinho da gestão pica a gente, né? Porque todo mundo que vem da educação física vem para atuar, para ser, como eu falo, operacional mesmo, né? E tem estratégias ali de coisas, tudo, mas dificilmente senta na cadeira que paga as contas. Dificilmente faz os cálculos, né? E fica aquela coisa de tipo, deixa eu ver como o mercado tá, deixa eu ver como, né? Não entende quando normalmente você precisa parar e olhar o tabuleiro, você precisa ser estratégico. Então isso aconteceu comigo lá por volta de 2009, se eu não me engano, 2010, né? Quando eu era professor da Gustavo Borges e veio o convite para virar coordenador.
E para vocês verem, né? Eu estava na especialização da psicomotricidade, encantado, desenvolvimento infantil, coisa que me motiva, me faz correr tudo. Mas a partir do momento que eu sentei atrás da cadeira para ver como organizar tudo isso, como otimizar isso, os desafios que vinham de uma empresa falando, você é o coordenador, a gente precisa botar mais alunos, tá aí aluno escapando, tem aluno fugindo, teu professor ali tá dando problema e não sei o quê. E você começa a pensar nessas coisas, me apaixonei pela gestão. E aí, a partir daí, gosto de números, gosto de planilhas, gosto dessas coisas. A partir daí, eu comecei a mergulhar mais a fundo nisso. E aí, lá em 2011, que nasce a Anfíbia, né? A idealização para os departamentos aquáticos. Então, tudo isso ainda era ano 2000 já. Né? 2011 já era anos 2000, já era um novo século. E aos poucos, a gente foi começando a encarar aí e vendo muitas dificuldades no mercado, né? Tipo, os mesmos conceitos de administração, sem nenhum conhecimento de administração, né? Então, sempre não existiu o WhatsApp como hoje, que, quanto te custa, quanto você... compartilha teu contrato para mim, ter uma ideia, não. Mas a galera ia tocando o barco conforme o nome dessa nossa fala, né? A deriva. O pessoal ficava à deriva, mas conseguia ir com o barco para onde fosse e não ir. Então, eu vi essa grande necessidade e trouxe a Anfíbia. Daí vem as experiências, né? Então, quando eu caí na Feliciano, quando eu caí na Ecofit, quando eu caí hoje na BMCare, né? Então, a gente tocando aí vários cenários diferentes, várias projeções, a gente vê que tem uma coisinha igual, que é a organização, é a estratégia, é ter tempo de parar e começar a analisar as coisas para você saber aonde você precisa ajustar. Senão você vira o famoso bombeiro que todo mundo vira e é a adrenalina do educador, do profissional de educação física, né? Apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio. Então, vem esse brief aí, né? Então, pegar a academia com só 84 alunos ativos no sistema e entregar com 486, organizadinhos, bonitinhos, falar, amigão, você precisa raiar a piscina, você precisa mostrar para o teu público de fora, o cliente final, que você tem uma organização, você precisa vender segurança. Afinal de contas, quem compra natação não está comprando o desporto natação, a maioria das pessoas, estão comprando segurança aquática. Então, se você deixar aí 2 piscinas ao léu, você não consegue identificar quem é professor, quem é aluno, é uma bagunça. Isso ajuda a organizar muito. Fazer o tal espelho d'água, que poucas pessoas conhecem esse nome de espelho d'água, o que é essa estratégia. Fazer precificação. Imagina, ao longo dessas carreiras, fiquei pegando tabelas de preço, que a diferença de um plano para o outro era R$10. Então, você chegava para negociar com o cliente, no final, você estava falando para o cliente economizar R$120 entre um plano mensal e um plano anual. Lógico que o cliente ia falar para você, desculpa, esses R$120 deixa no meu bolso aqui que eu posso me desligar com você a qualquer momento. Aprender a questão de quebrar essa objeção, porque quando você amarra num contrato longo, o medo do cliente, mas se eu precisar desistir, como que funciona? Aplico multa, não aplico multa? Então, as dificuldades que a vida foi nos trazendo. E aí, como você quebra essa objeção? Você vai falar grosseiro e direto com o cliente mesmo que você aplica a multa? Olha que palavra difícil que já afasta, né? Fazer negociação de falar para o cara, poxa, você está achando que 300 e tantos reais é caro para o teu filho aprender a nadar? Poxa, pensa isso, divide por 9, isso daí já deu quase R$36 por aula para o teu filho nadar, se está seguro ou não está. Sabe? Tipo, contratar profissional e conseguir, mas a valor hora aula está baixa, eu preciso construir uma equipe construtiva. Então, tudo isso ao longo aí de mais de 22 anos de borda, de piscina, muito mais agora, né? Já estamos em 2025, caramba. Então, desde 99 atuando, né? Porque entrei na faculdade em 99 já atuando, já era estagiário da academia que eu nadava, né? Então, eles não pegavam primeiro-anistas, na época podia pegar primeiro-anista, mas eles não pegavam por uma filosofia do dono, do proprietário da academia, mas como eu já era atletinha da academia e os professores já me conheciam, entrei nesse mundo. Então, conheci como cativar alunos, como superar a dificuldade de uma figura masculina, falar com as crianças femininas, né? As meninas pequenininhas que não têm uma figura masculina. Então, tem muita bagagem, né? Tem muita. Então, eu vou pensar muita coisa que você falou aí. Eu comecei antes de entrar na faculdade, também não façam isso em casa. Eu comecei a faculdade em fevereiro, em janeiro eu já estava fazendo estágio em natação. Então, eu termino a faculdade com 4 anos de experiência. Quando eu chego recém-formado, pessoas que às vezes nem tinham trabalhado ainda na área, eu já tinha 4 anos de experiência. Então,
pulo aí, um salto na frente, que é muita experiência dentro de bordas de piscina. Você falou de contrato, falou de multas, então a gente já trouxe 2 advogadas aqui, então são entrevistas que você deve correr lá, porque ela já falou que não se deve aplicar multas, então corre lá para você descobrir. Esse negócio de copiar e colar contrato também não dá certo, segundo as advogadas, cada um tem sua cultura, cada um tem o seu mercado, cada um tem o seu valor, e você tem a sua realidade, cada contrato é único para cada empresa, então corre lá e descobre como fazer esses contratos que vale a pena. Tem dúvida, me manda aí nos comentários que eu envio entrevistas para vocês que vale muito a pena. Aí você também falou da precificação, que o famoso gestor ele começa a precificar conforme a grama do vizinho. Então o vizinho tá com a grama verde, eu quero deixar minha grama verde, mas ele não sabe o dia a dia, não sabe qual que é o fundo de caixa dessa pessoa, quais são os outros empreendimentos. A gente pega essas low costs, ela tem outras academias que sustentam essa low cost, então ela consegue colocar o preço lá embaixo, aí o pessoal quer brigar por preço, acaba quebrando. Então a importância de você saber fazer a sua precificação, e para isso você tem que saber quanto custa cada touca sua. Então qual é o seu custo fixo de cada aluno? Aquele horário seu está te custando quanto? E aí você tem que se debruçar. E aí eu te pergunto, Bruno, essa transição às vezes é um pouco difícil, mas muitas vezes o professor continua dando aula, porque ele às vezes ele tem essa insegurança de ir para a gestão, mas ele ministra bem a aula, ele tem a insegurança de colocar outra pessoa que não vai produzir tanta qualidade de aula dele. Ah, nossa, eu coloquei outro professor, os pais reclamaram, eu preciso dar aula. E aí é uma, entre aspas, desculpa, e aí ele não vai nem para um lado, nem para o outro, e aí a gente às vezes acaba até perdendo um bom professor e criando um coordenador ruim. O que você acha que foi a base ali do seu sucesso para você conseguir fazer essa migração de professor para gestor? É bem difícil essa pergunta de responder, né? Sem fugir do mais do mesmo e da própria resposta que deixa o pessoal na roda do rato, que eu falo, né? Que o pessoal não sai do piloto automático. Volta nessa fala aí, deixa eu ajustar para você aqui. Que eu saí do lugar? Então vamos lá. Rê, bem difícil essa pergunta de responder sem responder mais o mesmo, sem o clichê, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala e vai batendo, né? Sair da roda do rato, ou seja, sair do piloto automático, né? Porque o ratinho entra lá na roda dele da gaiola e se diverte e faz o exercício que ele tem, mas não sai do lugar, né? Fica ali. E é a paixão, não tem como falar, né? Eu, quando sentei na cadeira de trás para começar a ser coordenador e comecei a ser cobrado por índices, por indicadores que mostrassem resultados palpáveis e resultados financeiros, se o negócio estava saudável ou não, eu me apaixonei. Eu deixei de fazer a faculdade, completar a faculdade de publicidade e marketing, porque na época eu vi a oportunidade de crescer a carreira na empresa que eu estava e estava me dando essa oportunidade, estava crescendo muito. Então, é a paixão, é o bichinho que pica mesmo. Então, normalmente, o profissional de educação física, ele está ali no operacional. A gente gosta de atender cliente, a gente gosta de atender pessoas e desenvolver a vida deles. Mas para você que é dono do negócio, para você que é essas coisas, você tem que mergulhar com a gente. Você tem que sair dessa deriva, dessa paixão e tem que entender essa questão. E se você não... E está difícil para você ou não, você precisa profissionalizar essa posição na tua empresa. Você precisa contratar, então, um gerente que seja com esse viés, que tenha essa visão e que vai conseguir administrar para você, né? E... o que a gente conversando em bastidores, que você também comenta muito, que você fez em Empretec. Então, você tem que começar a fazer cursos na área administrativa, na área de gestão de pessoas. Então, eu vejo que às vezes os coordenadores continuam fazendo os cursos técnicos de natação, não que não seja importante, mas você não começa a fazer... É outra área, né? Você tem que começar a se especializar, porque a faculdade não forma a gente para administrar. Eu fui buscar na GV, que eu até brinco nas entrevistas que eu consigo gerir um bar, eu consigo gerir uma multinacional. Então, acho que é a busca dessa informação, que é o que a gente está conseguindo auxiliar eles, seja com podcast, seja com consultoria. Então, eles precisam buscar informação. Não, esse é o mais importante que você traz, né? Assim, a busca. O Empretec eu não posso falar muito aqui, porque ele é muito comportamental. Ele é um curso do Sebrae muito comportamental. Então, qualquer dica que eu possa dar aqui, eu posso estar te ludibriando ou te manipulando para alguma coisa. O que eu posso te falar é, faça. Procure, entre lá no site, faça, porque é um intensivo. Você vai ter que se preparar, mas isso te dá casca grossa para você até entender essa questão. Você romper essa casca desse ovo que te deixa preso no operacional.
Tá? Então, buscar conhecimentos. E é muito legal, né? A gente, esse ano, 2025, a gente está trazendo aí 3 episódios já. A gente trouxe pessoas que vivem na prática tudo isso que a gente fala, pessoas com as suas vivências, com as suas experiências. Então, a gente vai começar a compartilhar aqui para vocês verem que legal, né? Então, o Felipe e a Daiane e a Dai da Zero Grau vieram aqui, contaram pra gente e de repente o nosso roteiro foi para um outro lado, né? Foi muito gostoso esse papo, porque a gente viu o que tá doendo hoje no mercado, né? E aí aqui nesse episódio vocês vão ver umas coisas bem gostosas que é aquilo lá. Hoje tá difícil contratar mão de obra. E aí quando você contrata, qual que é o segredo para ter a fidelização dessa mão de obra, do cliente interno que a Anfíbia tanto bate? Você tem que construir o teu ecossistema de equipe. Você tem que começar lá com o funcionário tem que virar um colaborador, para o colaborador tem que virar cliente interno. Então essa entrevista aqui foi, né? Eu lembro que eu fiquei arrepiado, eu lembro que olha aí o quanto eu estava empolgado com cada coisinhas e pequenas coisas que eles constroem na Zero Grau, e hoje eles conseguem ter mais de 60 funcionários, né? Eles trouxeram nesse episódio. E os funcionários fidelizados, o case lá deles, né? Que agora eu falo e não canso de repetir, que eles têm o sistema deles, eles têm a metodologia de fidelização deles com premiação, com bonificação para os clientes internos. Eu já falo que eles já atingiram a maturidade de criar clientes internos, e na mesma hora, com uma dificuldade adversa que eles passaram, assiste lá no episódio para você saber do que eu estou falando, o pessoal devolver essa bonificação para eles, para entender o momento que a empresa estava passando. Isso é uma utopia que, às vezes, quando a gente fala, vocês escutam aqui, vocês questionam, mas quem é o Renato que só fez GV? Quem que é o Bruno que fez a Empretec, não sei o quê? Será? Isso é muito utopia, essa é uma ideia muito extravagante do Bruno, não sei. Dá certo. Vocês veem que tem gente que dá certo. Eu tenho certeza que na tua academia você também tem algum funcionário aí que está há muitos anos com você, tudo. O que você fez para esse cara ser fidelizado que talvez você não consiga fazer nos outros? Né? Então, essa entrevista aqui foi uma abertura de 2025 muito empolgante, né, Rê? Então você falou muito aí da valorização do cliente, do colaborador. Então, essa valorização do profissional que está com eles. Cliente interno, tem que pensar nele como cliente interno. Então, mas acima de tudo, eles também têm a visão para a experiência do cliente, que eles projetam toda a academia, mas ele projeta o ambiente que essa pessoa vai ficar. Então, aonde esse pai vai ficar, aonde ele vai ter esse vestiário para receber essa criança. A gente tem até as fotos que a gente foi mostrando aí da academia, eles mostrando toda a estrutura. E eu fui visitar a academia, eu não me aguentei, fui até lá e eu fiquei encantado com o local onde os pais assistem a aula. Então, praticamente, eu me sinto em casa ali. Eu sento, tenho a minha internet, tenho o meu ar-condicionado, consigo trabalhar e consigo ver o meu filho tendo diversas atividades, não só na natação, balé, lutas. Então, essa valorização do cliente interno, como você chamou, e também do cliente que vem final que vem ministrar aula, isso resulta no crescimento deles, que eles saem de 70 alunos e vão para 1.500 alunos. Cara. Então, a gente analisando a importância de valorizar a equipe e, ao mesmo tempo, de valorizar a pessoa que entra na sua academia. Que é o segredo, né? O segredo é a gente conseguir transmitir tudo isso e cativar e acolher o cliente final. O cliente final é aquele que assina o check-in, olha eu lá voltando para 1900. Aquele cara que faz o Pix para você. Então, e eu posso falar que você foi lá até visitar, eles estão na esquina de casa. O Bernardo, meu filho, é cliente deles. Eu pago para eles e porque eu me sinto tão legal e gostoso, eu invisto na natação do Bernardo na Zero Grau. É muito bacana isso, né? E como você enxerga, Bruno, essa parte da experiência do cliente? A gente vê aqui eles indo até recebendo esse aluno, eles têm condução própria, levam o aluno até a academia, com muita parceria com escolas. Então, ele tem o horário que está ocioso na maioria das academias, eles estão enchendo porque eles têm muita parceria com a escola. Eles vão com o meio de transporte próprio deles, recebem essas crianças, chegam lá, eles têm cuidadores, estão para poder receber essa pessoa, cada material, dobrar a roupa, dar banho, levar no banheiro. Então, eles não têm só os professores, têm todo um suporte, um staff para receber todas essas escolas. Como você vê essa experiência? Ela brinca até que quando alguém esquece alguma coisa, ela coloca lá no plástico, coloca o nome, devolve. Cada vendedor
ela tem contato com cada mãe dessa escola? Isso é muito legal de se perguntar, porque às vezes o pessoal questiona aí, né, que nós dois não somos proprietários de academia, então a gente não sabe o que está falando, não sei o quê, mas a nossa vivência de dar as consultorias que a gente dá, a gente vê que o que falha nisso que você falou, de aproveitar o espelho d'água e otimizar com convênios, que seja, com escolas, isso daí já é estratégia antiga do mercado, mas aonde que quebra a confiança disso? É nesses pequenos detalhes. Eu já peguei inúmeras escolas de natação, academias de natação, que pensam nessa estratégia, mas elas não querem trabalhar essa estratégia. Então, fica com medo de botar o deslocamento, de botar um pirueiro para ir buscar na escola e trazer, porque vai que acontece algum acidente com a perua. Tenho medo de, daí, mas vai aumentar o meu custo fixo, porque eu vou ter que botar gente no banheiro para tomar conta do banheiro, não deixar bagunçado o banheiro, e a água vai aumentar tudo. Então, cada movimento que você faz, você acha uma âncora, e você fica preso nessa âncora, é uma oportunidade que você está perdendo de ir. E é o que a gente sempre fala, né, Rê? Nem fácil, nem difícil. Trabalhoso, sim. Vai ter que trabalhar, vai ter que investir, né? Até quem é fazendeiro, quem faz o quê? Se ele não plantar, se ele não aerar a terra, se ele não cuidar, se ele não regar, se não botar o sol, se não se preocupar com a chuva, não vai crescer o plantio. Então, esses são os detalhes que muitas vezes no grupo de WhatsApp a galera fica mandando a receita do bolo deles e para você não dar certo a receita do bolo. Essa é outra coisa que a gente sempre fala, né, Rê? O bolo de chocolate da sua avó, com certeza é a mesma receita familiar, mas com certeza não é o mesmo bolo de chocolate da tua mãe, que não é o mesmo bolo seu, mas a receita tá lá. E dá certo, saem bolos de chocolate, mas cada um faz do seu jeito. Então, cuidado e trabalhem, amassem bem a massa, e entendam o que é, vão se especializar, consulte quem vocês precisem consultar. Não tem só eu e o Renato no mercado aí para ajudar vocês, tem muita gente no mercado muito boa também para fazer isso. E é bem legal, né? Eu acho que da Zero Grau esse episódio foi muito bacana, que trouxe isso pra gente. Como você olhar para dentro e cuidar bem do que está dentro vai refletir e vai te dar resultados no cliente final, né? No fora, no que importa, que é quem faz o Pix. Eu vou deixar essa entrevista aí no final, então quem quiser assistir, eu vou deixar o card ao final para você assistir essa entrevista. E a gente tem uma outra entrevista aqui no Gestora Deriva, que a gente trouxe a Gisele Negrão, que ela comenta aí que ela era uma empresa familiar, era da mãe dela, ela tem que fazer essa transição que a gente comentou no início, como virar professora e depois só gestora, e ela sai de 200 alunos para 300 alunos numa equipe de 3 para 8 professores. E ela tem uma frase bacana que eu vou ainda achar aqui, Bruno, mas eu queria que você falasse um pouquinho... Eu tenho um carinho muito especial pela Gi, né? E pela Aquaplay lá de São José, porque a gente já fez de tudo, a gente já tentou estratégias, deu certo, deu errado, mas a gente não teve medo. A Gi é uma pessoa que corta âncoras. Ela gosta disso. E é a vida, né? Eu acho que uma coisa em especial que a gente tem nos 3 episódios que a gente trouxe os 3 convidados, todas elas são empresas familiares. E aí, nos bastidores, a gente estava falando, é uma realidade do nosso mercado. Muitas academias, muitas escolas de natação são empresas familiares. E a transição fica difícil, porque você deu certo muito tempo e são muitas empresas longínquas, né? Tipo, com mais de 25 anos de empresa. Então, hoje em dia, no Brasil, abrir uma empresa e sobreviver aos 5 primeiros anos disso já é pomba, já é muito difícil. Então, e manter isso por mais de 20 anos. Então, a transformação da GIV enche os olhos de orgulho nosso, né? Porque ela deixa de ser operacional. Antes, dos 3 professores que você trouxe aí em números, que o pessoal deve gostar de números, de 3 professores, os 3 professores, uma era ela. Então, ela deixa de ser uma dessas professoras e hoje ela tem 8 professores. Então, hoje ela tem o espelho dela d'água bem otimizado, ela tem variedade de horários bem otimizados e ela começa a fazer a transformação. Ela rompe a casquinha do ovo lá que a gente falou, da paixão operacional, para assumir uma academia que foi aberta para a tia dela e a mãe dela junto, entendeu? E aí, há mais de 10 anos, ela vem tocando à frente. E passando esse bastão e virando. E aí, nessa entrevista, ela conta todas as dificuldades que ela teve, como que é fazer a contratação, como que dói no peito o que você falou, né? Poxa, o cara tá dando a minha aula e ele não tá atingindo nem 80% da minha qualidade. Dá para ver na cara do aluno, que eu conheço o aluno ali, e ele não tá feliz porque ele tá acostumado comigo. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, como que a gente vai afinando a banda, sendo que o carro tá andando, como que a gente troca a roda do carro com o carro andando.
É tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está fazendo. A frase dela é: enquanto você está dentro da piscina, quem está cuidando do seu negócio? Exatamente. Que foi o que o Felipe falou lá atrás, que ele também só ministrava aulas e ele percebeu que estava faltando aí a parceria. Enquanto ele estava dentro da piscina, ninguém estava conseguindo fazer a parceria porque ninguém entendia do negócio dele tão bem quanto ele. E o Felipe da Zero Grau, que foi a entrevista anterior, ele percebe que quando ele vai para os negócios, que aí ele consegue fazer esses convênios com as escolas, dá um boom. E a Gisele é a mesma coisa. Quando ela sai da piscina e começa a estudar, a gerenciar, até com o apoio da sua consultoria, ela cresce 50%. Ela sai de 200 para 300 alunos. Você é o homem da conta, tô certo, né? Então, você falar que uma academia crescer 50% é um número gigantesco. E fora, né? Com o investimento que ela teve que fazer. Porque a ruptura do tipo, eu tenho que investir na equipe para crescer assim. E a qualidade que isso leva, o tamanho, as dificuldades que passa, que daí vem vigilância sanitária e exige outra reforma, exige isso aqui, exige aquilo ali. E aí, o barco tá andando, mas agora você tá deixando de ser a deriva. Você sabe aonde você quer ir, você sabe o que você tem que priorizar ou não. Então, a transformação da Gi, assim, de muito orgulho, né? A Gi vem de um grupo de 4 mentoradas da Anfíbia muito legais. E aí, quando você fala em números, me vem o pessoal que quando abriu a academia no espaço que o pai só dava aula de hidroginástica, então era uma piscininha para hidroginástica. Tô falando de você, Fábia, querida, Roitinho Rosa. E ela, no plano de negócio dela ali, rabiscada com a amiga, com a Cris, se a gente atender 100 alunos, tá legal. E, tipo, em um aninho de mentoria, ela já atinge 260, quase 280 alunos. Ou seja, ela cresce mais de 180%. Então, é coisas que se organizando. E é uma piscina de 4x8. Né? A Gisele, que vem aqui, está na tela com a gente, tem 2 piscinas. Ela já aterrou uma piscina para abrir a segunda piscina na história da Aquaplay. Então, essas coisas são muito legais de a gente compartilhar e trazer para vocês, porque a gente sabe que essa é a dor de vocês. A gente sabe que você está aí. A gente sabe que você está remando nesse barco há muito tempo. A gente sabe que você enxerga, participa, acompanha nossos podcasts, mas chega ali em alguma coisa, te trava. É o que eu falei, as âncoras estão jogadas. Se a gente conseguir quebrar essas âncoras de forma bem visível, a gente vai chegar no objetivo que a gente quer. Né? Eu acho que vai para a terceira. Vai, eu tô então, cortando aí, né? Não, o Felipe, a gente mostrou a Zero Grau com 30 anos da academia, 35 anos. A Gisele Aquaplay com 30 anos. E agora a gente vem com o Albatross, que tem 40 anos aí. Nossa. A academia, que veio o Paulo conversar com a gente. E aí ele falou muito aí na contratação e também na manutenção desses profissionais, já que a grande dificuldade hoje em dia é você ter bons profissionais e você manter esses profissionais, que a concorrência em academias e hoje em dia até em personagens. Hoje, qualquer condomínio aí tem uma piscina, os profissionais estão indo atuar nesse condomínio, e aí ele mostra essa importância da formação e manutenção dos professores. Acho que hoje o calo de todo mundo tá isso, né? Pô, Bruno, você está falando em crescer a equipe técnica, você está falando em investir em equipe técnica, mas cadê esses profissionais, né? Pelo menos os grupos de WhatsApp hoje é só isso, né? Professor de natação está em extinção, né? Muitos grupos de WhatsApp botam isso. O que vocês fazem para atrair tudo? A entrevista com o Paulo foi muito legal por causa disso, né? Ele mostra ali a importância disso. 40 anos de experiência, muitos anos acompanhado por uma metodologia conhecida do mercado. Daí ele vem e absorve e entende qual que é a importância de você ter uma metodologia, justamente para isso, né? Nos ambos casos que a gente trouxe aqui, todos eles e mentorados que a gente está atuando hoje, a Ana, né? Por exemplo, da Medley, é impressionante isso. Também tem mais de 30 anos, tem profissionais com eles há mais de 20 anos. E aí a gente vê que é a segurança que você traz para o teu funcionário, né? Então, aquele funcionário que eu sempre falo, o ecossistema do funcionário. Aquele cara que vem para ser funcional, ou seja, ele só cumpre função. Se ele achar uma casa bagunçada, uma casa que ele não tem perspectiva de vida, que ele não vai crescer, que ele não vai se desenvolver, ele vai ratear. E o mercado hoje está aí com personagens, que daí o cara fica informal, ele recebe 100% do dinheiro, ele não sei se ele tem uma educação financeira que ele vai repartir isso para o 13º dele, para as férias dele, se ele vai pagar o imposto ou não, se ele vai declarar isso no imposto de renda ou não, mas você, como empresa, você tem tudo isso, você tem todos esses encargos por trás, né? E como fica isso? Se o cara chegar na tua empresa e a tua empresa for só funcional para ele for só funcional para você, tá justo. Você ficar tendo uma rotatividade gigante
de equipe técnica. Mas a partir do momento que você evolui e passa do funcionário para colaborador, ou seja, você cria um clima saudável e organizacional, né? Tirar a temperatura de clima que a gente fala, né? da equipe, ele já passa a colaborar, você já está evoluindo um pouquinho mais. As chances de você fidelizar ele tá enorme. Porque ele vê valor no trabalho dele, ele vê uma organização, ele vê um ponto futuro para ele. Ele vê que talvez se ele fugir, ou se ele for encantado, se ele for abordado por um personal, tudo, ele vai ver as dores como que a gente fala? Dores e louvores, né? Das escolhas que eles têm que fazer. Então, é isso que você tem que tentar cativar, para daí sim chegar no cliente interno. Quando você chegar no cliente interno, que é esse colaborador, que se você botar um preço na tua camisa e vender, ele vai querer comprar. Né? Ele não vai ficar pedindo uniforme para você. Ele compra o teu uniforme, ele compra a tua camisa. Ele tem orgulho de vestir a tua camisa e passear com ela. Então, é tudo isso que você tem que ver. Uma metodologia que nem o Paulo traz aqui é super importante para isso, porque norteia, porque isso te assegura. Isso não precisa ser Hoje no mercado tem várias metodologias que já te ajudam. E se você não está com tempo e não consegue criar a sua. Você está com uma barreira ali, não tem problema nenhum. Já tem metodologias no mercado para você comprar e te ajudar a fazer isso. E aí, quem sabe, você rompe essa barreira e mais para frente você cria a sua própria metodologia. Né? Eu e o Rei, a gente já está na 3ª ou 4ª academias aí que a gente está desenvolvendo. A gente está fazendo um trabalho sensacional agora, né? Atualmente. Na mão, na mão. Você não tem as fotinhos aí, né? Da gente mostrar os desenhos. Porque é na mão mesmo, não é nada copiado e colado e só vou ajustar para o teu bairro, para o teu público. Não, a gente faz entrevista, a gente colhe áudios, a gente pergunta o que você sente ou não sente. A gente vai atraindo isso e vai planificando isso, vai organizando isso de uma forma metodológica. Então hoje o pessoal ali da Medley tá mais seguro para falar, o que eu entrego nesse meu nível? Não é só a touquinha vermelha, amarela e azul, não é só peixinho, estrelinha, tubarão, não é só bonitinho, ai que legal, minhas aulas são lúdicas e pedagógicas ao mesmo tempo. Não, agora toda a equipe dessas academias que a gente passa, eles sabem o porquê e o que eles estão fazendo. Eles sabem começar uma aula, trabalhar o conteúdo da aula e terminar a aula com um convite para a próxima aula, né? Então, são coisas assim... Dessa daí foi sensacional, né? Hoje eu achei a ideia original, esqueci de tirar foto e mandar lá no grupo deles. Mas a gente está aí trazendo essa valorização para o mercado. E a gente sabe a dificuldade que vocês têm, porque tem anos de experiência aqui, vivência em academias, tem anos de vivência e experiência em mais diversos cases de academias. Então, eu já entrei em academia quebrada e salvei. Eu já entrei em academia para inauguração e consegui uma academia com modalidades. Então, era academia de musculação, academia de ginástica coletiva, academia de natação, academia de infantil e sempre a minha coordenação, a minha área batendo 52%, 53% da ocupação. Ou seja, uma academia enorme, 4 andares para cima, uma piscina no 3º andar, tinha mais de 1.000 alunos, dos 1.000 alunos, 620 alunos eram do departamento aquático infantil. Né? Então a gente tem todas essas vivências, a gente tem essa experiência de pegar a academia, como eu falei no começo dessa entrevista, com 84 alunos só ativos, quebradaça, e a gente deixar ela com 436 alunos ativos, com vem começando a vender planos com valores, seguindo esse tipo, se o aluno for vazar, se ele precisar cancelar plano, a gente não tem medo disso, a gente não precisa, né? O Rê reforçou bem em outras entrevistas que a gente trouxe advogadas para gestão à deriva, aplicar multa nem nada. Só faz ali, né, a estratégia que tem para esse tipo de negociação, que vai vir outros clientes. A gente já conversou em outros episódios aí, mas a gestão à deriva é de 2024, né? Você não tem que ter medo de indicar o teu concorrente. Você tem que ser sincero e transparente como a água é e fluida para falar para ele, putz, o que você está escolhendo, meu cliente, se não cabe no teu bolso, o meu concorrente talvez caiba no teu bolso que você está querendo com isso.
Ou o que você está me pedindo eu não te entrego, o meu concorrente entrega. Você não tem que ter medo disso, não. A concorrência é saudável, a concorrência nos ajuda a crescer. Foi o que você falou da grama verde, a gente tem que entender como fazer a grama verde ficar, né? Se o vizinho está conseguindo, por que a gente não consegue? Lógico que não é copiando o que ele faz, mas é entendendo, estudando o mercado. É o marketing que eu sempre bato para vocês. O marketing, aí o Rê fica bravo comigo ou não, não é só Instagram, não é só o marketing digital que fala, né? E essas coisas são ferramentas do marketing, né? Você tem que estudar o teu mercado, você tem que saber qual é a porcentagem dos teus alunos infantis. Você fala que isso é uma escola de natação, então tá bom. E quantos adultos fazem parte dessa escola de natação? Quantos bebês fazem parte dessa escola de natação? Quantos primeira infância, segunda infância estão ali na tua piscina? Será que o teu espelho d'água está distribuído para receber esse fluxo ou não? Quais dias são mais movimentados? Ainda é a terça e quinta às 2 da tarde? Já não é mais, faz tempo. Faz tempo que 2 da tarde, 3 da tarde não é um horário tão rentável assim para natação como era antigamente. Né? Antigamente, você ter natação às 2, 3 horas da tarde era fácil, era só ter, e aí você ia brigar por preços. Talvez você ia entrar por leilões do teu cliente final, e aí você tinha que ter qualidade para ter o teu valor. Hoje, 4:30 da tarde, 5 horas, 6 horas da tarde, está explodindo alunos nas piscinas, né? O que aconteceu no mercado com isso? As escolas estão ficando mais tarde. As mamães que antes ficavam em casa só tomando conta da casa e das crianças, hoje estão trabalhando, são diretoras, são presidentes de multinacionais, são coisas. Então, de repente, quem virou a peça ali de acompanhar a criança, tudo é uma babá, é um motorista. Você está atento a isso? Você está na tua cidade, na tua região, na tua praça, o poder aquisitivo, o poder financeiro é nesse nível ou não? Ou você ainda está numa cidade de periferia do Brasilzão inteiro, você está numa cidade mais humilde no Brasilzão todo, que o pessoal não tem nem renda suficiente para pagar R$ 100 por mês para natação. E como você se posiciona nisso? Como você faz isso? Daí você entra no grupo de WhatsApp, você vai ver o pessoal falando, não, eu não cobro menos do que isso. Nossa, é um absurdo pagar só R$ 12 o professor. Meu, temos realidades no Brasil que R$ 12 a hora aula salva a família inteira da pessoa, né? Porque isso dá um montinho, dá uma graninha ali de quase R$ 600, R$ 800 por mês, e essa pessoa consegue sobreviver no interiorzão aí de algumas cidades, de alguns estados do Brasil. Então, é muito fácil falar do seu sem mergulhar no sopão cultural do outro, né? Então, a empatia, não pela palavrinha empatia, não papinho de coach, vestir o tênis dos outros, mas é saber aonde dói o calo do outro, é saber aonde você está, entender por que você faria diferente nessa situação, né? Porque você tem um histórico de vida diferente do histórico de vida dele que tomou essa decisão. Então, esse que é o bacana de vocês estarem sempre aqui conosco. Então, aqui mostrando a foto da metodologia que a gente está criando ali da unha, como você disse. Então, pegando o que a academia já tinha, trazendo as novas atualidades, as novas tendências de mercado, estudando um pouco o desenvolvimento motor dessa criança, aprendizagem motora e adaptando essa metodologia para o novo cenário. Então, você fez os desenhos, os objetivos. E a gente tem uma outra academia que a gente também desenhou essa parte metodológica, que é lá de São Luís, que teve um momento que a gente até conversava, você não precisa fazer contratação com urgência, você tem que fazer uma contratação contínua, você tem que fazer uma seleção de professores de forma contínua. E aí isso foi passando, foi deixando, a gente entra na rotina, e aí ela manda uma mensagem pra gente na sexta-feira à noite. Estourou uma bomba, o professor falou que segunda ele não volta mais, eu não tenho professor de hidroginástica, eu não tenho quem dê aula, eu não sei como eu vou fazer segunda-feira às 7 horas da manhã. E aí na entrevista do Paulo, ele comenta muito da importância dessa formação e dessa contratação contínua. Você não pode contratar na urgência, porque a probabilidade de você contratar errado é muito maior. Muito maior. A gente fala isso também na periodização, né, do Amphibia, que a periodização não está só para o cliente final. Lembra que eu bato muito nessa tecla, né? Eu acho que o pessoal até fica cansado, já sabe que eu vou falar de cliente interno de novo. Mas é isso, cara. Na tua periodização, quando você bota o teu calendário anual, você tem que saber ali, ó,
de tempos em tempos, você tem que fazer alguma coisa. A gente tem um produto desse, né, Rê? A gente tem o Cardume de Talentos para atrair essa questão e você ter essa periodicidade de sempre estar selecionando talentos. Isso gera o quê? Um banco de talentos para você. Isso gera o quê? A tua equipe sabe que, putz, a qualquer momento pode aparecer alguém melhor, então deixa eu continuar entregando melhor aqui, né? Então, é muita coisa que são detalhes e que eu volto a falar para vocês. Nem tão fácil, nem tão difícil. Trabalhoso, sim. E para trabalhar nisso dentro d'água, a Gi já falou para a gente. Quem toma conta do teu negócio quando você está dentro d'água, né? E outro assunto que o Paulo levantou na entrevista dele é a importância de você contratar por perfil. Porque às vezes a gente contrata pelo perfil técnico e manda embora pelo perfil comportamental. Perfeito. Então, que perfil que vai se enquadrar dentro da sua equipe da manhã? Qual é o professor que eu preciso para a equipe da tarde? Então, o que é aquele grupo de alunos? Qual é o perfil dos alunos que eu vou atender? Qual é o perfil dos outros professores que ele vai ter que se relacionar? Porque não é simplesmente ir lá e saber a técnica e saber o conteúdo pedagógico e ensinar esse aluno a nadar, melhorar, ter o aperfeiçoamento, dar o treinamento, mas você tem todo um ambiente, o ambiente com o aluno, o ambiente com a equipe, o ambiente com a coordenação, e aí ele fala muito da importância da contratação pelo perfil. Às vezes o professor não vai ter um perfil técnico muito bom e você vai ter que formar esses professores, que você já vai estar tendo que formar todo mundo do mesmo jeito. O professor não está chegando formado. Então, é preferível você contratar pelo perfil ali, ou comportamental, ou de atitude, ter um professor proativo, que sabe trabalhar em equipe. E você, com todo esse tempo de gestão, você percebeu a mudança na contratação hoje para gerir uma equipe? Cara, eu quase te cortei porque isso me deixa aquecido aqui, né? Que é o que eu falo, natação criativa, né? O pessoal normalmente fica tão olhado pro técnico e daí vem as famosas ideias de tipo, não, então eu vou montar uma metodologia com as aulas prontas, os caras só vão ter que replicar as aulas, aí você matou a criatividade de um ser humano. Hoje em dia o ser humano talvez não esteja... Tem os seres humanos que adoram tudo mastigado, entregue, bonitinho, mas talvez fuja desse encantamento, fuja desse acolhimento para a turminha, né? E fica só no técnico, fica só na repetição, repetição, repetição. E aí, uma hora a repetição cansa, uma hora o aluno vai sair, ou o teu cliente interno, né? O teu professor também vai cansar e vai sair. Então, qual que é a importância de você estar sempre criando isso? Qual a importância de você estar sempre gerando essa renovação do balaio de talentos, né? Isso é balela também para qualquer um que fez coaching na vida, para qualquer um que fez qualquer curso de administração ali passado, mas que é uma realidade atual, né? Que é a famosa teoria do chá, né? Na hora da contratação. Você contrata pelo quê? Pelo conhecimento, a letra C da palavra chá, por habilidades, a letra H do chá, ou por atitudes, a letra A da palavra chá. Então, não sei se vocês pegaram, chá, C, conhecimento, H de habilidades ou A de atitudes. Quem que você contrataria? Aí depende do momento que você está tudo, mas olhe sempre, conhecimento a gente dá, a gente treina, a gente tem aí, ó, plataforma Educar, com milhares de cursos ali online, pagos, os certificados, tudo. Temos várias outras empresas que entregam isso. Hoje em dia, com a tecnologia, o conhecimento está muito próximo, inclusive do seu cliente final. Então, cuidado, né, com as balelas que vocês vão falar. Ou habilidades, também treinável. Ninguém vai virar Neymar, ninguém vai virar Pelé quando a gente treinando. Mas a gente sabe que o Oscar Schmidt, a gente sabe que o Rogério Ceni, trazendo referências de outros esportes, sabe que a repetição, a habilidade e o treino, eles ficaram melhores. Eles se destacaram de muitos outros profissionais. Por quê? A habilidade. Então, treinamento constante. Vamos treinar as habilidades que não tem, a gente consegue desenvolver. Agora, atitude é uma coisa intrínseca. Nunca vi um coach, eu nunca vi um livro de autoajuda, eu nunca vi nada que te fale de atitude. Mostra para você que você tem que ter atitude, mostra para você que você tem que sair do lugar. Mas ninguém consegue ensinar isso, isso é intrínseco. Né? Se fosse fácil assim, lógico que autores de livros de autoajuda ganham muito dinheiro, mas imagina quantos eles iam ganhar se realmente desse certo. Né? Então, é isso que você tem que mergulhar. É isso que você tem que olhar para 2025 e romper essa casquinha que a gente fala aí para transformações. Cortar âncoras. Bruno, queria agradecer muito a sua presença, mais uma entrevista incrível. Queria que você deixasse aí
suas redes sociais, até os novos projetos onde você pode ajudar esses gestores. Você tem um projeto aí do Anfíbia, a Fábrica Criativa, tem projetos em parcerias aí com a Natação Criativa para auxiliar esses gestores. Opa, sejam bem-vindos aí. Então, eu tenho visto que o meu LinkedIn tem aumentado bastante, porque lá no LinkedIn, a Anfíbia, principalmente antes da pandemia e durante a pandemia, foi repleta ali toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, caía um conteúdo, caía um textinho ali legal para falar de natação de bebês, natação infantil, natação adolescente, natação adulto, hidroginástica, né? Então, no LinkedIn, só procurar o Anfíbia, Anfíbia com M, com PHY, BY, mas vocês acham, ou procurar o Bruno Herbolato. Procura o Bruno Herbolato lá, o famoso Herbola, vocês vão achar e vai levar para a página do Anfíbia, vocês vão ter bastante conteúdo lá. Ou nas redes sociais, o Instagram, tem o Anfíbia _Tichibum, que você também consegue achar a gente, o Anfíbia também, com M, PHY, BY, e o nosso WhatsApp, famoso WhatsApp, vocês me chamam. Então temos Fábrica Criativa de Aulas, que a gente faz aí um planejamento anual e semanalmente a gente entrega aulas para vocês, para servir de inspiração. Não são aulas para replicar, porque cada realidade tem a sua, mas a gente chega a entregar até 2 aulas por semana para vocês, ou seja, a aula de segunda e terça e a aula de quarta e quinta. Na sexta-feira você faz uma misturinha das 2 aulas, você já tem aula para a semana inteira. A gente vai vir com o Anfíbia 16, já estamos aí com mais de 18 inscritos no link de processo seletivo, tá? A gente vai dar uma pausinha produtiva agora aí, merecida para nós, né? Férias, o Rê vai se aventurar aí num país, mas em abril a gente volta com força total para vocês aí, e aí vai tocar o Anfíbia 16, onde 16 academias, escolas de natação que passarem pelo processo seletivo terão os acompanhamentos quinzenalmente, para vocês trabalharem os 8 passos da metodologia de gestão da Anfíbia, tá bom? Tem anfíbios, tem cardume de talentos, tem muitas ideias rolando por aí para vocês valorizarem cada vez mais a natação e a sua academia ou sua escola de natação. Então, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado para vocês aí do outro lado. E, claro, muito obrigado aos nossos parceiros, a Flot, materiais pedagógicos que auxiliam vocês, então, seja no aprendizado, no aperfeiçoamento, no treinamento, dando vida para as aulas, dando vida, motivando os alunos. A Sobrasa, que o Brunão aí tá com o boné, seja voluntário, utilize esse boné, mas utilize aplicando ações para a gente diminuir o número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, infelizmente, é o afogamento. Vamos diminuir esses números e aulas de natação salvam vidas. O aplicativo da Swimtrack, que você acha que é caro ter seu próprio aplicativo, agregar valor para sua marca, você ter o logo, ou se seja você personal ou da sua academia, e você ter esse atendimento com o seu cliente com o seu próprio aplicativo. A plataforma Educar, com vários cursos que vocês já conhecem, e a Manta, a nova metodologia de natação surgindo no mercado, que a gente falou muito nesse episódio, a dificuldade do gestor de ter sua própria metodologia. Está precisando de uma metodologia nova que cabe no seu bolso? Entra lá, Metodologia Manta no Instagram e conheça essa nova metodologia. Então, muito obrigado ao Maurício do SampaCast aí nos bastidores, ao Bruno e a vocês que dão vida a esse programa. Sem vocês... Deixem o like, compartilhem com quem vocês quiserem e façam crescer aí a nossa onda, que a gente pode surfar bastante sucesso, bastante resultados positivos. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.